Então, começando a gravar a aula de hoje. Vou botar aqui, começando aqui, apresentar agora. Aqui. Tá. Então, deixa eu pegar aqui, tem gente chegando aqui, peraí. Daniel Terra. Daniel Terra chegando aí. Então, a gente viu na semana passada, vimos pela parte de direito constitucional, direito concorrencial, né? Uma parte ali. G, produção. Tem bastante matéria aqui, a nossa prova. Pegando aqui a nossa matéria. Direito concorrencial aqui. E muito bem. A gente viu aqui, viu semana passada direito concorrencial, parte de controle aqui, a origem, né? Essa parte foi da aula anterior, da aula antes da aula passada, né? A gente parou lá. Hoje, talvez, a gente termine a matéria. Vamos dar uma olhada aqui. O que é trust, produção, normas estruturais, isso aqui. Norma de ajustes. A gente viu aí na semana passada, né, que o direito concorrencial, ele, quando começou-se, né, a discutir direito concorrencial aqui no Brasil, né, foi logo no início, né, com a chegada da família real. Essa foi a parte que nós vimos semana passada, né? Fizemos algumas analogias com a Constituição de 1934, está aqui, no período Vargas, falamos sobre a polaca, né, a Constituição, que foi inspirada no regime totalitário da Polônia, né? Falamos sobre a Carta del Lavoro. Deixa eu botar aqui, entrar aqui com o pessoal. E a gente parou, foi aqui. Então, vamos aqui. A gente vai começar daqui. Então, em 1937, né, nós fizemos uma discussão sobre, né, nós estamos fazendo uma abordagem histórica
das constituições para nós entendermos como que nós chegamos à lei anticoncorrência atual, né? Então, a gente falou sobre algumas constituições, alguns artigos, né? Essas constituições já contemplavam o direito concorrencial, né? Então, o artigo 141 da Constituição de 1937, a polaca, o artigo 141. Ele fala o seguinte: a lei fomentará a economia popular, assegurando-lhe garantias especiais. Os crimes contra a economia popular são equiparados aos crimes contra o Estado, devendo a lei combinar-lhes penas graves e prescrever-lhes processos e julgamentos adequados à sua pronta e segura punição. Então, vocês olham que a polaca, né, a Constituição polaca, nossa, né, de 1937, ela já fazia alguma previsão sobre os crimes, né, sobre os crimes de abuso de poder econômico. Aqui, no caso, né, ela faz uma previsão de crimes contra a economia popular. Então, vocês olham que lá em 1937 já se falava em direito econômico, já estava, né, amadurecendo a ideia. Então, o artigo 141, né, que nós acabamos de ler, ele deu origem ao decreto 869 de 1938, que previu os crimes contra a economia popular e fez alusão sobre o quê? A fixação de preços e dos preços predatórios e outros assuntos ligados ao direito econômico. Então, esse decreto aqui, o Decreto-Lei 869 de 1938, já fazia alusão, tá, aos crimes contra a economia popular e os preços predatórios, né? Fixação de preços e os preços predatórios. Então, vamos adiante, só para vocês verem aí este pano de fundo para nós chegarmos à lei, né, a lei que está em vigência agora, que é a lei, né? Deixa eu ver o número dela aqui, que ela assumiu aqui a lei, né? É de 2011. Eu não estou. A gente já vai ter acesso a ela agora, né? Aí nós tivemos também a Constituição de 1945, né? Que fala sobre a Lei Malaya, né? Lei Malaya porque nós tínhamos, né? Essa lei foi inspirada na Malásia, né? A Lei Malaya de 1945, né? Essa lei, onde o decreto foi editado, o decreto 7.666, de 1945. A Lei Malaya, ela criou o quê? O CAD. O CAD é a Comissão Administrativa de Defesa Econômica. Então, esse CAD, o objetivo dele era combater os crimes contra a ordem econômica. Era, de certa forma, combater a concentração econômica, combater, né, aqueles agentes econômicos que ferissem
o princípio da livre concorrência. Muito bem? Posteriormente, a criação da Comissão Administrativa de Defesa Econômica, o presidente Vargas, ele caiu, né? E entrou o quê? O governo provisório que revogou o quê? O Decreto-Lei 7.666, e o Brasil ficou de 1945, pessoal, até 1962, sem legislação de defesa da concorrência. Muito bem? Houve esse ato temporal aí. Aí, nós temos aí, já chegando em 1991, já dentro do governo Fernando Collor de Mello, porque foi um marco histórico na história econômica brasileira. Por que eu estou falando isso? Porque em 1990, nós elegemos o presidente da República, Fernando Collor de Mello, cuja missão era fazer o quê? Era fazer as privatizações no Brasil, ou seja, era vender as nossas empresas estatais. E o capital estrangeiro que comprou as nossas estatais, eles exigiram que o país tivesse uma lei de defesa da concorrência. Aí foi criada a Lei 8.158 de 1991 e, posteriormente, em 1994, no governo Fernando Henrique Cardoso, o segundo Fernando, né? A Lei 8.884. Todas essas leis, todos esses diplomas legais tinham o mesmo objetivo, que era a defesa da concorrência, a defesa do livre mercado. Então, depois de 1994, surgiu aí a atual lei de defesa da concorrência, em 30 de novembro de 2011, né? A Lei 12.529 de 2011. Esta é a lei de defesa da concorrência que está em vigor. É a lei antitrust brasileira. E ela fala no seu título primeiro, nas disposições gerais, no capítulo 1, nós vamos falar sobre a finalidade da Lei de Defesa da Concorrência Brasileira, a Lei 12.529, a famosa lei antitrust brasileira. O artigo 1º da Lei 12.529, uma lei importante do ordenamento jurídico, porque se vocês forem prestar algum concurso na esfera federal, via de regra, cai sempre esta lei. E o artigo 1º dela diz o seguinte: esta lei estrutura o quê? O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o SBDC, e dispõe sobre o quê, pessoal? Sobre a prevenção e a repressão, o quê? As infrações contra a ordem econômica. E aonde está consagrada, pessoal, a ordem econômica brasileira? Ela está consagrada, anote aí, por gentileza, lá no artigo 170 da nossa Constituição. Então, a Lei 12.529, ela dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações, né, contra a ordem econômica, orientada pelos o quê? Pelos ditames
constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Aí eu vou pedir, por gentileza, alguém para ler o artigo 170 da nossa Constituição Federal. Quem pode ler aí? Que eu vou demonstrar a vocês que o artigo 1º da Lei 12.529 de 2011, ele está praticamente repetindo o artigo 170 caput e os seus princípios que falam sobre a ordem econômica. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Artigo 170. Pode ler? Pode ler. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Lê também? Lê, por gentileza. Soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade. Então, propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas brasileiras. Então, Karine, você vê, por exemplo, que o artigo 1º da Lei 12.529, né, ele está repetindo, né, o princípio da liberdade de livre iniciativa, né, a livre concorrência, a função social da propriedade, a defesa dos consumidores e a repressão ao abuso do poder econômico. Bem, lê para mim, tá certo? O parágrafo 4º do artigo 173, por gentileza, Karine. 173, parágrafo 4º. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que visa a dominação dos mercados, a eliminação de concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Então, vocês estão vendo aí que a lei que ele fala, que ele faz aqui alusão, o parágrafo 4º desse artigo 173, tá? A lei é a lei o quê? 12.529 de 2011, que vai reprimir o quê? Vai reprimir o abuso do poder econômico, como, por exemplo, o quê? A concentração econômica do mercado, muito bem? A dominação do mercado que acaba por quê? Acaba concentrando o poder e elimina a concorrência, muito bem? Então, esta lei, que o parágrafo 4º do artigo 173, ela está falando aqui, ela está fazendo alusão, é a lei 12.529. Então, eu vou repetir aqui o caput. Olha só, a finalidade que tem, olha só, a finalidade que possui a lei 12.529 de 2011, a lei de defesa da concorrência da economia brasileira. Olha a finalidade dela aí. Artigo 1º. Esta lei vai estruturar o sistema brasileiro de defesa da concorrência e vai dispor sobre o quê? A prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais. Esses ditames constitucionais, a Karine acabou de ler agora, que é
a liberdade de iniciativa, a livre concorrência, a função social da propriedade, a defesa dos consumidores e a repressão ao abuso do poder econômico. Então, esses princípios aqui, a lei é clara, são ditames constitucionais, é algo muito forte, é algo muito pesado. Olha só, aqui está, que ela vai preservar a economia de mercado, né, com a livre concorrência, e vai também o quê? Se porventura não for cumprida a função social da propriedade, né, ela vai reprimir as infrações. Então, se, por exemplo, não estiver sendo cumprida a função social da propriedade, né, nós sabemos muito bem que a Constituição ela faz a previsão de uma desapropriação. Então, vocês olhem aí que este caput está totalmente relacionado com a matéria que nós demos até agora, que foi objeto da nossa V1. Muito bem? E o parágrafo Foi qual único... capítulo, professor? Oi? Qual capítulo que ela leu? Desculpa, fui botar um negócio ali. Foi o artigo 170. Artigo, aí o capítulo. Artigo É que na Bíblia é 170, capítulo. Aqui os seus artigo. incisos, e o parágrafo 4º do artigo 173. 173. Artigo 170 E 173. e 173. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Da Constituição. Da nossa Constituição. Aí, Tá nós certo. nós temos aqui o seguinte, né? Nós temos aqui o parágrafo único do caput do artigo 1º diz: a coletividade é titular dos bens protegidos, dos bens jurídicos protegidos por esta lei. Então, veja só, olha como que o parágrafo único ele dá, de certa forma, uma atenção especial do coletivo sobre o quê? Sobre o particular. Muito bem? Então, a coletividade, né? A coletividade, ou seja, a sociedade, né? Ela é o quê? Ela que é titular dos bens jurídicos, né? Esse bem jurídico são os produtos, são os bens e serviços que são produzidos pela nossa estrutura de produção, pelas nossas empresas. Então, o fato da nossa Constituição consagrar o sistema capitalista, a livre iniciativa, todavia, a sociedade, a coletividade, pessoal, ela tem o quê? Um peso maior sobre a estrutura de produção. Muito bem? Deixa eu abrir aqui. Sobre a estrutura de produção. Então, esse peso fez com que, né, o legislador ele faça o quê? Uma tutela dos interesses da coletividade, dos interesses da sociedade. Muito bem? Então, se você tiver uma empresa, né, que esteja com uma forte concentração de mercado, com uma forte dominação de um mercado que possa inviabilizar a livre concorrência, e essa inviabilidade, né, gerar danos ao consumidor, a lei
protege quem? Protege o consumidor. É o que está dito aqui no artigo 1º. Ela o quê? Sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica. Muito bem? E a defesa do consumidor, tá? Está tutelada pelo ordenamento jurídico pátrio, pelo ordenamento jurídico do país. Muito bem? Então, esse artigo aí, nós estamos vendo que é praticamente uma cópia do artigo 170, que é onde emana, é onde está a nossa ordem econômica. Muito bem? Então, tá aí. Olha só para a gente aí, de certa forma, é mais para a gente fazer uma consolidação do que nós já estudamos aí. Então, diz o artigo, diz a Lei de Defesa da Concorrência Brasileira, a Lei 12.529 de 2011, que estabelece no seu artigo 1º como sua finalidade, a gente já viu ali, a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos princípios constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Se vocês quiserem colocar aqui, artigo 170 da nossa Constituição e parágrafo 4º do artigo 173 da nossa Constituição, só para vocês fundamentarem aí com um artigo constitucional, tá certo? Fiquem à vontade, eu acho muito oportuno, se vocês estão almejando fazer algum concurso público, isso pode facilitar muitíssimo a vida de vocês. E vamos adelante. Bem, o capítulo 2 da Lei 12.529, a Lei de Defesa da Concorrência do Brasil, a Lei Antitrust Brasileira. Capítulo 2 fala da territorialidade. O que diz o artigo 2º? O artigo 2º. Aplica-se esta lei sem prejuízos de convenções e tratados de que seja signatário o Brasil, as práticas cometidas no topo ou em parte do território nacional, ou que nele produzam ou possam produzir efeitos. Então, esta lei, ela será aplicada em todo o território nacional, muito bem? Sem o quê? Sem prejuízos de convenções e tratados, né, internacionais, dos quais o Brasil é signatário. Muito bem? É o que está dizendo aí. E o artigo 1º, só para definir, caracterizar o que seja território nacional. Aí, reputa-se domiciliado no território nacional a empresa estrangeira que opere ou tenha no Brasil filial, agência, sucursal, escritório, estabelecimento, agente ou representante. Então, né, o parágrafo 1º está reforçando aí, tá, que as multinacionais que têm aqui a sede, filial, agência, ela faz parte do território nacional, portanto, ela está subordinada, ela está sujeita à aplicação
da Lei Anticoncorrência Brasileira, a Lei 12.529. É o que está aí caracterizado, é o que está descrito aí. Muito bem? E o parágrafo 2º diz o seguinte, para dar uma... Ele faz uma amplitude, amplia o que seja empresa estrangeira. A empresa estrangeira será o quê? Notificada e intimada de todos os atos processuais previstos nesta lei, independente de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do agente ou representante ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil. Muito bem? Então, se porventura uma empresa multinacional francesa, alemã, americana que está aqui no Brasil, ela cometer ato contra a ordem econômica, o seu representante legal será notificado, será intimado de todos os atos processuais previstos nesta lei. É o que diz o parágrafo 2º. Está aí. Bem, nós já falamos aí, né, da finalidade da Lei 12.529, falamos sobre a questão da territorialidade, né, o âmbito em que a lei vigerá e valerá, muito bem, e nós temos agora aí o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, no seu capítulo 1, que fala da sua composição. Muito bem? Da sua composição. Então, o artigo 3º do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é formada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, com as atribuições previstas nesta lei. Aqui é importante um parêntese. Vamos retornar lá atrás para eu demonstrar a vocês que essa questão, esse órgão, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele já havia sido criado lá em 1945, quando Getúlio Vargas foi deposto. Olha só, quando nós fizemos a abordagem histórica do Conselho de Defesa Econômica. Lá atrás, lá só tinha apenas o quê? Conselho de Defesa Econômica. Aqui, no século XXI, né? Porque 1945 foi no século passado, no século XX, né? Então, aqui eles agregaram ao Conselho a palavra administrativo. Então, eu quero retornar ali só para a gente fazer uma associação com a Constituição vigente em 1945. Olha só, por isso que nós viemos aqui, olha só, a Lei Malaya de 1945. A Lei Malaya de 1945, tá? Que é o Decreto-Lei 766 de 1945, pessoal. O que esse decreto fez? Ele criou o quê? A Comissão Administrativa de Defesa Econômica, cujas funções
era combater a concentração econômica já em 1945. Posteriormente, né, o Vargas caiu e entrou o governo provisório, que revogou o quê? O aludido decreto, né, o 766, e o Brasil ficou sem a legislação de defesa da concorrência até 1962, de 45 a 62. Sem o quê? Sem legislação de defesa da concorrência. Então, as empresas deitaram e rolaram nesse período porque o Estado não se preocupava mais com a concorrência, poderia haver concentração econômica, poderia ferir os interesses do consumidor, a função social da propriedade, ela foi relativizada. Então, quando você tira o Estado, a interferência do Estado, a coisa fica meia bagunçada. Vamos usar essa terminologia. Então, vamos retornar ao nosso estudo aqui. Então, eu falei com vocês, né, que o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né, está aqui no nosso Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, né, ele já havia, né, sido criado lá atrás, né, no Decreto-Lei 766. Tá certo? Então, o que está sendo dado aqui, né, que foi feito aí com a Lei 12.529, em 2011, né, foi, de certa forma, né, uma réplica, replicando, né, esse Conselho de Capital Relevância para a economia, para que se mantenha a economia, né, para que se mantenha a livre concorrência, para que os agentes econômicos possam agir e interagir no sistema econômico à vontade. Então, está aí, né, o órgão que nós falamos lá atrás, em 45. E nos exercícios de hoje, vocês verão que ele faz alusão ao CAD, ao Conselho de Defesa Econômica, né? Algumas perguntas de concurso, inclusive. Então, está aqui. No capítulo 2 da Lei 12.529, e fala do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, está aí. Artigo 4º. O CAD é o quê? É uma entidade judicante com jurisdição em todo o território nacional que se constitui em autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça. Tá? Por que eu botei economia hoje? Tá? Porque antes, o CAD, até o ano de 2018, o CAD ele era vinculado ao Ministério da Justiça. Com a entrada do novo governo, o governo federal atual, a partir de 2019, o CAD foi deslocado e hoje está na pasta da economia. Muito bem? Tá certo? É por isso que eu botei economia hoje, né? Então, vocês façam, por gentileza, essa observação aí, tá? Porque houve essa mudança. Então, repetindo, o CAD não está mais no Ministério da Justiça, ele está no Ministério da Economia agora. Muito bem. O CAD ele tem sede e foro no Distrito Federal e as competências previstas nesta lei. Está aqui. Bem, aqui nós vamos falar sobre a estrutura organizacional do CAD.
Então, está aqui. O artigo 5º diz o seguinte: o CAD é constituído pelos seguintes órgãos. Primeiro, Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, Superintendência Geral e Departamento de Estudos Econômicos. Veja bem, pessoal, o CAD é um órgão administrativo, tá? No CAD, o que vai ser discutido? Por exemplo, vocês se lembram que eu dei o exemplo da Sadia e a Perdigão? Aquela fusão ali, aquela junção, estava o quê? Estava concentrando muito poder econômico no mercado. Com isso, estava o quê? Inviabilizando a livre concorrência. Então, aquela fusão entre a Sadia e a Perdigão, ela foi parar no CAD. Ela foi parar no CAD. Por que ela foi parar no CAD? Para que o CAD fizesse algumas exigências de modo que a fusão pudesse acontecer, mas sem lesar o consumidor. Agora, vocês me perguntariam, professor, mas se por acaso as empresas ficarem insatisfeitas com a decisão administrativa do CAD, elas podem recorrer ao Poder Judiciário? Claro que pode, claro que pode, tá certo? Então, é por isso que eu estou frisando que no CAD você tem o quê? Um Tribunal Administrativo de Defesa Econômica. Esse tribunal é que vai analisar caso a caso, tá? E vai tomar as decisões. Agora, se uma das partes ficarem insatisfeita, ela vai buscar o seu direito, né, em outra esfera, que é a natural, que é o Poder Judiciário. Tá certo? Então, tem aí a Superintendência Geral e tem também o quê? O Departamento de Estudos Econômicos. Você tem lá economistas que vão estudar, né, o mercado, vai ver o nível de concentração, o nível relativo de concentração econômica e outros apetrechos mais. Então, está aqui. Então, aqui, eu estou colocando aqui, tá? Eu falei sobre o caso da Sadia Perdigão, que nós estudamos logo no começo dessa matéria lá, tá certo? Aquela fusão. A fusão que, né, que foi parar no CAD. Agora, nós temos aqui também um caso concreto que eu coloquei aqui para vocês tomarem ciência, tá? O caso concreto de fusão, ou seja, ato de concentração econômica. Relacionado a que tipo de serviço? Serviço de TV por assinatura. Muito bem? A TV de assinatura ficou mais cara? Olha só. Bem, aí nós temos uma joint venture. Para a gente entender este caso de fusão, tá? Vamos ver o que é considerado no mercado uma joint venture. Vocês estão vendo logo aqui essa imagem aqui, esse retrato, que é o quê? Um aperto de mão, é uma união, é uma oportunidade de negócio. Ocorre quando duas empresas se unem com o objetivo de aumentarem a sua lucratividade. Então, está aqui a definição de joint venture. É uma expressão de origem inglesa.
que significa o quê, pessoal? A união de duas ou mais empresas já existentes, com o objetivo de quê? De iniciar ou realizar uma atividade econômica comum. Então, né, a joint ventures são duas empresas do mesmo ramo, tá? E elas resolvem aumentar a sua participação no mercado, por sua vez, a sua lucratividade. Então, elas se unem fazendo o quê? Uma empresa comum, uma atividade comum. Por quanto tempo? Por um determinado período de tempo e visando o quê? Dentre outras motivações, o lucro, né? Ninguém vai se unir, nenhuma empresa se une com o objetivo de fazer uma filantropia, né? Até porque a empresa, né? O empresário, no momento que ele investe, ele tem que tirar a sua lucratividade. Isso aí faz parte do negócio. Então, definindo para vocês o que seja a joint venture, e vamos citar exemplo agora de joint venture na nossa economia. Aí nós temos duas feras do capitalismo brasileiro. Duas feras do capitalismo brasileiro. São dois homens que sabem ganhar dinheiro como ninguém. Muito bem? Então, o caso concreto sobre a joint venture envolve quem? O Silvio Santos e o Bispo Macedo. Porque com a fusão da Rede TV, olha a potência, fusão da Rede TV mais Record mais SBT. E para quê, pessoal? Negociar o quê? Sinal de TV para ser oferecido o quê? Para a TV paga. Muito bem. Eles se uniram, fizeram uma joint venture, ou seja, uma atividade comum, né? Uma atividade comum que está dito aqui, ó, joint venture, né? As empresas se unem, né, com uma atividade comum cujo objetivo, né, obviamente, é lucro, né? Ninguém se une, né? O empresariado brasileiro, né, não é brasileiro. No momento em que nós montamos uma empresa, obviamente que nós temos que ter lucro, né? E essas duas feras aqui não são diferentes. Então, está dado aí um exemplo de fusão, né? Inclusive, eu acho que não parou no CAD essa fusão, não, né? Aí não houve, né? Não houve dano ao consumidor, apenas houve assim uma mera formalidade, né? Uma mera formalidade, tá certo? Então, exemplificando aí, né, a questão aí, uma fusão para vocês, certo? Citamos lá atrás a Sadia e Perdigão, e existe vários exemplos aí na nossa economia. Então, está dado aí. Então, nós temos agora o capítulo 2, que fala do processo administrativo no controle do processo administrativo no controle de atos de concentração econômica. Então, pessoal, o que é um ato de concentração econômica? A fusão entre o SBT, Record e a Rede TV, tá? É um ato de concentração econômica. Agora, nós temos que avaliar se esse ato de concentração ele fere aqueles princípios que estão lá no artigo 170 da nossa Constituição e fere também o quê?
o artigo 1º da Lei 12.529. Então, ato de concentração é uma união de duas ou mais empresas cujo objetivo é a lucratividade, é maximizar a curva de lucro. Então, está aí a seção 1 do processo administrativo da Superintendência Geral. Então, diz assim o artigo 53. Eu destaquei os principais artigos, né? Porque a lei ela é uma lei grande. Então, diz o artigo 53 da 12.529. O pedido de aprovação dos atos de concentração econômica a que se refere o artigo 88 desta lei deverá ser endereçado ao CAD e instruído com as informações e documentos indispensáveis à instauração do processo administrativo definidos em resolução do CAD, além do comprovante de recolhimento da taxa respectiva. Então, veja bem o seguinte, o que está dizendo aqui, no momento em que uma empresa vai se unir, como eu dei o caso do SBT, Rede TV e Record, elas entram com pedido no CAD, um pedido de aprovação da fusão. E o CAD vai avaliar se o casamento proposto é viável ou não do ponto de vista econômico e jurídico. Muito bem? E o artigo 88 a gente vai ler agora. Então, está aqui. Do controle de concentrações, capítulo 1, que fala dos atos de concentração. O artigo 88. Olha só. Serão submetidos ao CAD pelas partes envolvidas na operação os atos de concentração econômica em que cumulativamente o quê? Envolve o quê? Pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado no último balanço faturamento bruto anual ou volume de negócios total no país no ano anterior à operação equivalente ou superior a 400 milhões de reais. Então, veja bem o seguinte, olha só, serão submetidos, tá certo? A avaliação do CAD, as empresas, né? Ou os negócios que envolverem no ano anterior, tá certo? Envolverem um negócio acima de 400 milhões. Então, fechou o balanço, a empresa ela tem um faturamento acima de 400 milhões e ela quer se fundir, ela quer se unir a uma outra empresa. Aí ela vai ter que, antes, ser submetida, esse expediente será submetido ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E 2, pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado no último balanço faturamento bruto anual ou volume de negócio total no país no ano anterior à operação equivalente ou superior a 30 milhões de reais. Então, nós estamos diante aqui das exigências do CAD no que tange aí ao faturamento das empresas que pretendam se unir, que pretendam fazer uma joint venture e etc. E tal. Então, todas essas empresas que possam,
de certa forma, né, incorrer em ato lesivo de concentração econômica, antes elas terão que recorrer ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, está dado aí. E o parágrafo 5º, né, diz o seguinte: serão proibidos os atos de concentração, o quê? Que impliquem eliminação da concorrência em parte substancial de mercado relevante. Muito bem? Então, o CAD, né? Aliás, o CAD não, a lei está impedindo, está proibindo os atos de concentração econômica que façam o quê? Que lesem, né, o princípio da livre concorrência, né? No que a lei considera mercado relevante. A gente vai ver o que a doutrina fala sobre mercado relevante, né? Então, repetindo, serão proibidos atos de concentração econômica que impliquem eliminação da concorrência em parte substancial de mercado relevante que possam criar ou reforçar uma posição dominante, ou que possam resultar na dominação de mercado relevante de bens e serviços, ressalvados o disposto no parágrafo 6º deste artigo. Então, veja bem, está proibido, né, atos de concentração econômica, atos de dominação econômica que possam ferir, como nós já estamos cansados de saber, o princípio da livre concorrência. Eu acho que tem gente chegando aí. Um minuto. Não? Ouvi alguém bater na porta aí. Então, vamos lá. Veja bem, o que é mercado relevante? Importante. O mercado relevante, pessoal, segundo a resolução do CAD de 20 de 1999, é o espaço em sua dimensão, do produto geográfico no qual é o quê? Razoável supor a possibilidade de abuso de posição dominante. Então, veja bem, mercado relevante, segundo a resolução do CAD, é aquele espaço geográfico, né, onde a empresa vai vender o seu produto. A gente viu que, logo no começo do curso, que o mercado é onde, né, as empresas vendem, né, e os consumidores adquirem os produtos, tá certo? Então, mercado relevante, como está definido aqui, é onde nós temos, né, as empresas vendendo os seus produtos, né, e ali elas não podem ter o quê? Uma posição dominante, ou seja, uma postura de concentração econômica de mercado. É isso que está falando aí essa resolução. Então, eu coloquei em vermelho dizendo o seguinte. A resolução sugere o quê? A utilização do teste do monopolista hipotético, segundo o qual o quê? O mercado relevante é definido como o menor grupo de produtos ou a menor área geográfica na qual o quê? Um suposto monopolista poderia manter o quê? Manter seu
preço acima do nível competitivo por um período significativo de tempo. Veja bem, o que é uma atividade monopolista? É quando você tem o quê? Uma empresa vendendo apenas um produto. Então, nesse mercado, se a empresa estiver vendendo o seu produto com um preço médio acima do mercado, isso aí é considerado lesivo. Então, ela já está sozinha no mercado, ainda pratica um preço acima da média do mercado, então, aí você acaba configurando um caso de lesão ao interesse do consumidor. Então, está aqui. Nós temos aqui, né, uma colocação do professor César Matos, que bem esclarece que descrever, aqui está faltando um aí, o mercado relevante implica o quê? Implica responder à questão. Então, diz ele, o César Matos, quem são e onde estão localizados os concorrentes que determinado empresário considera quando fixa o preço, os seus preços. Ou seja, quem são? Ou seja, quem são os agentes que determinado empresário observa como seus concorrentes, influenciando ou constrangendo, portanto, sua política de preço. No entanto, a análise pode ser estendida também para outros tipos de concorrência, como a procedida via qualidade. Então, está aí a posição do César Matos sobre a política de preço de alguns empresários. E o parágrafo 6º diz o seguinte: os atos a que se refere o artigo 5º, o parágrafo 5º deste artigo, poderão ser autorizados desde que seja o quê? Observado os limites estritamente necessários para atingir os seguintes objetivos. Então, o parágrafo 5º, pessoal, é aquele parágrafo que fala sobre, né, o faturamento das empresas no ano anterior. Tá? No ano anterior, aquele em que vai haver a fusão, ou ato de concentração. Então, daí, limites estritamente necessários para atingir os seguintes objetivos. 1. Cumulada ou alternativamente. Bem, quando a empresa faz a fusão, uma joint venture, né? O objetivo dela, o que é? É aumentar a produtividade ou a competitividade. Isso, em tese, é assim, tá certo? Ela busca o quê? Melhorar a qualidade de bens ou serviços. Aquela união ali entre o SBT, Rede TV, Record, tá certo? Ela, de certa forma, o objetivo é melhorar a qualidade, né, dos serviços de TV paga oferecido, né, aos consumidores, né? E propiciar também o quê? A eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico. Tudo bem? Então, está aí as empresas buscando se unir para desenvolverem as tecnologias para melhorarem a sua performance, para melhorarem o seu desempenho no mercado, a sua produtividade, a sua competitividade. Está aí. Bem, 173, parágrafo 4º.
da Constituição Federal que eu pedi a Karine para ler, né? A Boeing e a Embraer, uma fusão que acabou não acontecendo, né? Não acabou acontecendo a fusão entre a Boeing e a Embraer. Então, está aí. O artigo 173, que parágrafo 4 diz o seguinte, né? A Karine já leu ali. Reprime o abuso do poder econômico para que não haja o quê? A dominação dos mercados, combatendo o quê? A eliminação da concorrência, como também o aumento arbitrário do juros. Então, essa união que não saiu, ela, de certa forma, estaria configurando, né, um abuso de poder econômico, né? Tá dado aí? Tudo bem. Então, pessoal, a gente, né, com isso, a gente encerra a nossa matéria do curso de Direito Econômico. E aqui eu tenho que fazer uma ressalva aqui é da V1. Aqui é de 2021. Ok? Então, a nossa V2, ela vai até essa parte aqui, entendeu? E aí veja bem o seguinte, nós vamos fazer agora os exercícios, né? Eu separei exercícios sobre essa parte de concentração econômica, essa parte de direito econômico, para